a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o teu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Para ver se ele ia curar ou não, para ver se Jesus ia fazer alguma coisa que ele era contrariado. Eles não sabiam disso. Eles estavam ali, eles não sabiam a intenção do coração daqueles fariseus. Mas nós sabemos. O narrador, ele faz questão de mostrar para a gente que aqueles fariseus estavam buscando meios de acusar Jesus Cristo. E isso volta naquilo que eu falei anteriormente, sobre como os fariseus sempre são colocados de maneira negativa na narrativa. E se a gente fosse trazer para os dias de hoje, os fariseus seriam mais ou menos nós. Não de pessoas do coração deles, mas a situação que eles estavam. Eles eram o povo de Deus. Eles eram o Israel. Eram eles que diziam ter a palavra de Deus, que tinham a lei de Deus. Eram eles. Eles não eram pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam a lei de Deus. Muito pelo contrário, eles eram o povo de Deus. E se a gente for pensar, era como se assim, eles eram os presbiterianos, os batistas, os assembleianos que tem hoje em dia. Eles eram as pessoas que conheciam. Eram eles que eram os detentores da lei. E principalmente os fariseus, os escribas, que eram, além de ser parte do povo de Deus, eram aqueles que estudavam a lei. Eles, vamos dizer, estavam, entre aspas, eles estavam mais próximos ainda de Deus. Só que esse povo, ao ver Jesus, eles sempre, nos fariseus, durante toda a narrativa, eles vão contra Jesus. E aqui nessa parte que a gente leu não é diferente. Quando a gente lê a gente vê que Jesus, ele vem, e o que ele faz é justamente para mostrar Deus, mostrar quem Deus é, mostrar quem Jesus Cristo é, mostrar a autoridade dele, a soberania dele, o poderio dele, mas ao mesmo tempo também é para condenar e mostrar que o caminho que os fariseus estavam levando, que estavam vivendo, era o caminho errado. Jesus, ele vem e as coisas que ele faz vai totalmente contra aquilo que os fariseus tinham como certo, como aquilo que os fariseus viviam. É como, vamos, por um exemplo, nós estamos acostumados
com o culto no domingo a gente vai no culto, na escola dominical, a gente tem um estudo de quinta-feira, a gente tem os nossos conhecimentos, tem algumas coisas que a gente faz, e Jesus, chega um cara e começa a fazer coisas diferentes, começa a questionar as coisas que nós fazemos, começa a apelar para a Escritura e falar que a gente está fazendo errado. No primeiro momento, a gente com certeza ficaria na defensiva também. E é isso que acontece, é isso que está acontecendo também no texto. É isso que acontece na história. Jesus vem e, além dele mostrar a salvação, mostrar quem ele é, ele também está condenando o modo de vida daqueles fariseus. A gente vê que mais para frente, Jesus chama aqueles discípulos, os fariseus, de raça de víboras, sepulcro caiado, cobras, falsos, hipócritas. Jesus condena mesmo o modo de vida deles. E Jesus faz isso aqui. O texto que a gente leu começa no versículo 23, aconteceu que num sábado. Por que o narrador põe que aconteceu num sábado? Porque o sábado era o dia que os fariseus, que o povo judeu guardava, era o Shabá, era o dia que eles guardavam para Deus. Só que não tem nenhum problema nisso. Os 10 mandamentos falam que a gente tem que guardar um dia para o Senhor, santificar o dia do Senhor mesmo. Em Êxodo fala, e a gente tem que fazer isso, santificar o sétimo dia. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A gente tem que fazer a mesma coisa. Isso não está errado. Mas os fariseus, com tanto, vamos dizer assim, querendo tanto ser melhor, eles criaram leis para a guarda do sábado. Por exemplo, não poderia ser feita nenhuma cura, não poderia ser usado da arte da medicina no sábado, a não ser que a pessoa estivesse morrendo. Se a pessoa não estivesse morrendo, se não fosse um caso de vida e morte, a arte da medicina não poderia ser exercida. Ou seja, o caso que tem no capítulo 3 do homem da mão ressequida, ele não poderia ser curado no sábado, ele teria que ser curado no outro dia, porque sábado não é dia de curar. E no sábado também não era dia de colher espiga, não era dia de colher. Você não podia trabalhar no sábado. E não é isso que Deus mandou, isso era o que os fariseus mandavam, isso era o que o povo, os escribas ordenavam. Eles criaram leis para observar as leis. E eles diziam, por exemplo, que vamos garantir que a gente não vai quebrar a guarda do sábado. Então, para a gente guardar o sábado, a gente só pode andar 10 milhas. Então, se alguém fosse viajar no sábado, a pessoa andava uma quantidade de milhas, parava, dormia, para no outro dia continuar, porque se ela andasse mais do que 10, ela não estava guardando mais o sábado. Colher, trabalhar, se uma ovelha, por exemplo, caísse em algum lugar, se acontecesse alguma coisa, não pode, tem que esperar outro dia, porque o sábado é para guardar para o Senhor. Então os fariseus pegam o sábado, o mandamento de Deus, e eles colocam coisas a mais, acrescentam coisas a esse mandamento de Deus. Coisas que Deus necessariamente não mandou fazer, mas que eles entendiam que tinham que fazer. Então eles colocam esse peso sobre o povo. Então por isso que quando Jesus, no verso 23, está andando com os discípulos, e os discípulos começam a colher espigas, os fariseus falam, olha o que eles estão fazendo, como que eles vão comer, como que eles vão colher no sábado? E o que Jesus fala? Jesus fala assim, pessoal, vocês que são os escribas, vocês que são os caras que detêm as escrituras, vocês que são o pessoal aí que tem a lei de Deus, que são firmes. Aí Jesus fala num tom fugiu a palavra, mas é de condenando mesmo, de levantando eles, de apontando o erro deles. Fala, vocês nunca leram? Eles tinham decorado as escrituras. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eles sabiam de cor. E Jesus vira e fala assim, vocês nunca leram o que Davi fez? Ainda mais quem Davi, que era o grande rei, o grande protagonista da história de Israel. Jesus, ele entra com essa questão, mostrando para eles e questionando eles. Fala, vocês nunca leram o que Davi fez? E o que Davi fez? Davi comeu o pão da proposição. O que era esse pão da proposição? Esse pão da proposição era um pão que era feito, produzido, ele era partido, vestido, colocado numa mesa que era feita de ouro, revestida de ouro e tal, todo um processo, todo um ritual, e esse pão era dividido em 12, que representava cada tribo de Israel,
e e eles só podia ser comido pelo sacerdote, mas ninguém poderia comer. Mas Davi chegou, uma vez Davi chegou, estava com fome, ele, os homens deles, eles precisavam comer, e eles chegaram no templo, e Davi foi lá, entrou, pegou aquele pão que não era destinado para matar a fome, mas para essa questão do ritual aí da lei mosaica, e comeu e deu aos homens dele. E Jesus fala, você não lembra que Davi fez isso? Na necessidade que Davi tinha, era maior. E Jesus acaba e ele fala assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus está falando, não é o sábado, guardar o sábado, não é algo tão forte, não é algo tão maior do que a própria vida do ser humano e do que o próprio Deus. Deus não fez o sábado, não fez o homem para o sábado, mas ele fez o sábado para o homem. O sábado é para fazer bem para o homem, para que o homem possa entender melhor quem é Deus, para que o homem possa glorificar a Deus, para que o homem possa se aproximar mais de Deus. E não para que o homem sirva ao sábado, tenha o sábado como Senhor. Porque nessa questão que os fariseus colocavam, o sábado virou o Deus deles. Porque se eles quebrassem o sábado, acabou o mundo. Não, eles estão morrendo de fome, os discípulos estão morrendo de fome, passando no meio das espigas lá, mas eles não podem colher porque é sábado. Sendo que Deus em nenhum momento coloca isso como uma lei no Antigo Testamento. Então Jesus ele questiona e ele mostra e ele começa a quebrar alguns paradigmas. Porque para aqueles homens, às vezes a gente tem que entender, isso é muito enraizado neles. Eles nasceram guardando o sábado, eles viveram guardando o sábado. E chega um cara igual Jesus, que eles não conhecem, um cara qualquer aí, que está fazendo uns milagres, o pessoal está seguindo ele, que vira e fala assim, não, qual que é o problema de fazer isso? Questiona eles, questiona o modo de vida deles. E Jesus está condenando esse modo. E Jesus faz isso de novo, no capítulo 3, que a gente leu, porque Jesus, de novo, um outro sábado, entrou na sinagoga e Jesus estava ensinando. E aí, quando Jesus ensinava, tinha um homem lá que estava com a mão ressequida, ou a mão murcha, a mão atrofiada. Então, Jesus olha para aquele homem, vê a necessidade dele e chama ele para ir lá no meio da sinagoga. Como a gente viu, os fariseus já estavam de olho. Os fariseus estavam assim, vamos ver se ele vai curar esse cara no sábado. Porque hoje é sábado, hoje não é dia de fazer isso não. Então, os fariseus ficam de olho, Jesus chama ele e fala, não, vem aqui ao meio. Vem aqui ao meio. E Jesus pergunta para eles, é lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Não que naquele caso do homem, o homem ia morrer, mas Jesus está questionando o modo de vida daquele pessoal, falando assim, será que a vida não é mais importante? Será que o cara ser curado, esse cara está com a mão atrofiada, murcha, isso atrapalha o dia a dia dele, atrapalha o modo de vida dele, atrapalha ele trabalhar, atrapalha ele ganhar sustento. Será que não é mais importante a gente tratar desse homem do que simplesmente guardar um sábado? O que será que é mais importante? Mas o pessoal fica quieto. O pessoal fica de boa, fica em silêncio. E é óbvia a resposta é óbvia. Se tem alguém que precisa de ajuda, vamos dizer, é como se a gente num belo domingo, a gente está indo para a igreja do Garcia, que é uma realidade que a gente não tem há um tempinho, infelizmente, mas a gente está indo. Aí você fala, hoje tem culto, 7 horas, você sai um pouquinho atrasado, você vai chegar em cima da hora. No meio do caminho, tá um cara com o carro encostado, pisca-alerta ligado, no chão, sentado, passando com dificuldade. Só tá ele. Aí o que você faz? Você vai passar reto, aí você vai olhar pro relógio, não, hein? Tô atrasado. O problema é desse cara, vamos embora, que eu tenho que chegar no culto na hora certa. E o cara vai ficar lá, sozinho, você não sabe se o cara tá precisando, se ele tá sozinho, se o carro dele deu problema, se ele precisa de ajuda. Não, o mais importante é chegar no culto no horário. Então, é isso que Jesus está falando assim, peraí, o que é mais importante? O que é mais importante? O mais importante, então, é
A gente chegar no culto num domingo excepcional, fora da rotina, que acontece algo assim, o mais importante é a gente chegar no culto na hora. Ou, por exemplo, igual o Vilela uma vez, se eu não me engano foi o Vilela mesmo, ele viu, ele estava passando e tinha um cara que ia pular da ponte, queria se suicidar. Mas o Vilela estava, vamos supor que o Vilela estava ia chegar atrasado para o culto, ele fala, o cara tá querendo pular, mas não dá não, meia hora, deixa aí, preciso chegar no culto na hora. E Jesus está perguntando, o que é mais importante? É importante fazer o bem ou fazer o mal? É mais importante salvar uma vida ou deixar essa vida morrer? Então Jesus pega e fala disso. E o pessoal fica em silêncio. O pessoal fica quieto. Só que Jesus indignado com a dureza do coração deles, Jesus indignado e entristecido, porque esse coração deles duro, que apesar disso tudo, eles olhavam e falavam assim, não, é melhor esse homem ser curado outro dia, porque hoje é sábado. E Jesus olha para isso triste, Jesus olha para isso indignado, e ele fala pro cara assim, vai, estende sua mão aí. E o homem estende a mão, e a mão dele fica curada. A mão dele simplesmente fica curada. E aí, o que acontece? Todo mundo fica, nossa, que maravilhoso, olha o que aconteceu. Não. O que os fariseus fazem? No final, no versículo 6 fala, eles saíram dali, e junto com os herodianos, que eram homens não judeus, homens que não serviam a Deus, homens pagãos, homens que não tinham nenhuma preocupação em adorar o Senhor, eles juntam com eles e começam a conspirar junto com eles, para que eles pudessem matar a Jesus. Olha que tamanha a dureza do coração deles. Aqueles homens estavam com o coração muito duro. Tão duro e tão fechado para as coisas que eles achavam, que eles não conseguiam ver Jesus, o próprio Deus, ali na frente. E isso, a gente pode ler isso e querer falar, nossa, esses fariseus, cara, eles são... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente faz muito essas coisas. Porque nós fazemos muito dessas coisas também. Nós acabamos cometendo os mesmos erros, não, claro, que iguaizinhos, mas com os mesmos princípios do que esse pessoal fez. Por exemplo, eu vou compartilhar um momento da minha vida quando eu era mais novo. Aconteceu que a gente estava indo para igreja. Tem dois momentos que eu quero compartilhar, duas coisas aconteceram. Eu estava indo para... Vou contar esse por último, porque esse Deus já tinha começado a mudar mais o meu coração. Eu tinha muita desse negócio de tem que chegar no culto no horário, eu não posso atrasar de jeito nenhum. O culto, a igreja. O foco era a igreja, não era Deus. O foco era a igreja. E então, diante disso, eu comecei a dar uma afastada da minha família. Tipo, eu morava com eles, mas nunca estava com eles, nunca conversava com eles, nunca passava tempo com eles. Eu tinha pequeno grupo na segunda, ensaio na quarta, quinta era estudo, sexta era pequeno grupo, sábado era encontro de jovens e ensaio e à tarde ensaio para o culto de jovens, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite o culto, e estudava e trabalhava essa rotina. Sempre só igreja. E dentro disso, dentro desse universo que eu estava submerso, eu não tinha tempo nem direito nem para a leitura da Bíblia e para a oração. Era algo que eu fazia esporadicamente. Porque ir à igreja era mais importante, fazer as coisas da igreja era em primeiro lugar do que realmente passar tempo com Deus, realmente do que viver o evangelho que Jesus apresentou para mim, me deu e me salvou. Então, uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o pastor que estava pregando, ele falou sobre essa questão, falou, será que você tem... preocupado em passar tempo com Deus, em viver o que Deus quer para você, ou você está mais preocupado somente em suprir a sua necessidade de estar na igreja, a sua necessidade de querer fazer as coisas? E ele usou uma frase do escritor que chama Francis Chan, que ele falava assim, que ele pergunta assim, peraí, se você tem uma grande diferença entre você fazer as coisas para Deus
e fazer as coisas com Deus? E qual desses duas você tem feito? Isso me fez parar para refletir, porque eu não estava fazendo as coisas com Deus. Eu estava fazendo as coisas somente para Deus, sem Ele no meio. E quando Ele não está comigo, eu fazia as coisas de modo errado, eu entendia as coisas de modo errado e eu vivia de modo errado. E como falta essa disciplina espiritual, eu não tinha uma ideia do que era a vontade de Deus sempre. Como eu não lia as escrituras todos os dias, estava sempre lendo, eu me deixava levar por qualquer vento de doutrina, como a Bíblia fala, por qualquer coisa. Se alguém falava que, ao decorrer do dia a dia, coisas que as pessoas falavam, coisas que eu via, começavam a entrar na minha cabeça e viravam coisas a serem seguidas. E eu nem passava nem era crítico de olhar para as escrituras e ver o que as escrituras estavam falando. E aí, então, nesse momento, a minha ficha começou a cair e eu comecei, então, a me dedicar mais tempo com a oração, com a leitura da Bíblia, e em realmente viver o Evangelho dentro da minha casa, fazer a diferença com a minha família, porque eu estava só preocupado com a igreja, e qualquer um que falava mal da igreja, não de Deus, ou da minha família, ou me ofendia, eu brigava, eu ficava bravo, era como se eu fosse esses fariseus que estavam aí. Qualquer coisa que eu fazia, eu entendia errado, nossa, já era motivo de eu explodir. Se eu via uma igreja que fazia liturgia diferente da minha, nossa, já era um pecado, porque aquela igreja estava afastada de Deus, porque eu estava focado naquilo que eu achava que era bom. E o meu coração estava duro para ouvir a voz de Deus e entender a voz dele. E então, com o passar do tempo, depois dessa mudança que eu tive na minha cabeça, eu comecei a reparar como o meu coração estava duro e como eu estava como eu estava criando leis, como eu estava criando regras que Deus não mandou, que coisas que Deus não mandou eu fazer, mas que eu estava fazendo porque eu achava que era certo. Então é uma troca de valores. A gente troca os valores de Deus pelos valores que nós achamos. E é exatamente isso que os fariseus estavam fazendo. E é exatamente isso que Jesus condena. Porque quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não nos esquecemos do que Deus tem falado para a gente fazer? Deus tem falado para a gente anunciar o Evangelho. Deus tem falado para a gente não mentir, para a gente ser honesto, para nós vivermos uma vida segundo a vontade dele, respeitar os nossos pais, respeitar os filhos, amar as pessoas, amar os nossos cônjuges, amar as pessoas próximas a nós, olhar para as pessoas como seres humanos e ajudar naquilo que nós podemos ajudar, pensar no próximo, pensar em como expandir e aumentar esse reino de Deus, e nós temos nos fechado e nos deixado levar por tantas outras coisas. E igual o outro exemplo, uma vez a gente estava indo para a igreja, lá em Passos, estava eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, a gente indo, e a gente estava atrasado, exatamente o exemplo que eu dei mais atrás. A gente estava atrasado. Passou do lado do carro, um carro do lado, o cara parou, o carro que estava na nossa frente parou do nada e começou a sair chamas no porta-mala do carro, era um carro velho. E eu olhei e falei, nossa, o carro está pegando fogo. Aí minha mãe e meu pai falaram assim, nossa, a gente tá atrasado pro culto, a gente tem que ir. Eu falei, é verdade. E a gente andou um pouquinho, eu falei, não, mãe, para aí, para. Eu falei, tá, que isso? O carro tá pegando fogo, a gente vai passar? Porque a gente tem que chegar na hora na igreja? A gente não vai ajudar o cara, a gente sabe se o cara tem extintor, se não tem. Então a minha mãe, meio resiliente, na hora encostou, eu e meu pai descemos, a gente pegou o extintor, foi lá e apagou o fogo do porta-mala do cara. E depois que a gente apagou, conversou com o cara, a gente voltou pro carro e foi pra igreja. E a gente foi conversando no carro. Falei, gente, como que isso pode passar pela nossa cabeça? Passou pela nossa cabeça da gente continuar reto, da gente chegar na hora na igreja, enquanto tinha um carro ao nosso lado que começou a pegar fogo, com 2 senhores. Entende como às vezes nosso coração vai ficando endurecido e a gente precisa realmente voltar e se relacionar com Deus? Porque isso é muito doido. Se a gente parar para olhar, a gente vai ver como tem coisas que a gente tem feito isso. Nós temos deixado isso fazer. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se deixar ser levado por aquilo que nós achamos que é certo, não pelo que as Escrituras nos dá e nos afirmam como certo.
E é legal que no livro de Marcos, o livro de Marcos ensina justamente sobre isso para nós. Porque o livro de Marcos, ele tá... Antes de eu falar, eu queria saber se tem alguém que quer falar alguma coisa e se alguém quer responder uma pergunta que eu vou fazer, que é: alguém que já leu o Evangelho de Marcos já percebeu a ênfase que Marcos dá para a gente estar andando com Jesus? Não? Então, beleza. Se vocês forem, o dia que vocês forem ler o Evangelho de Marcos, o dia que vocês forem pegar e ler ele... Norma, Elson, fala alguma coisa? Átila, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Evangelho de Marcos, a porção da palavra é muito voltada para os discípulos, para os discípulos de Jesus, que ele esclarece bem que temos que seguir a Jesus, o exemplo de Jesus, mas ele deixa bem enfático a nossa vida está sempre diante de Jesus. E também, aqui, como hoje nós não temos discípulos, nós temos sim, os discípulos nossos hoje, os que nos ensinam, os pastores, né? Os pastores, os que estão se preparando, como você, que vêm nos alertar que temos que, com certeza, apresentar diante o evangelho dele, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o evangelho esclarecido aqui na Bíblia, é o evangelho de João que esclarece que temos que andar com os discípulos. Ele fala muito dos discípulos de Jesus. Eu acho que é isso. E colocando o que você explanou sobre esse livro, esse capítulo de Marcos aí, colocando nos dias de hoje, mas deixando que os escribas tinham essa lei que no sábado não podia fazer nada. Hoje ainda tem igrejas aí, tem denominação que ainda cultua isso aí, que o sábado não pode fazer nada, né? Mas tirando isso, nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo isso aí. Esse povo descrente, esse povo que já não estava acreditando, nunca acreditou em nada e continuava não acreditando, Jesus vem e dá essa chacoalhada. Agora, eu acho que aquele que não crê, aquele que não acreditar que ele é o Todo-Poderoso, que ele pode fazer milagre na vida dele, pode salvar a vida dele, mesmo que ele esteja lá no último minuto, lá numa situação muito difícil. Se ele crê nisso, acreditar em Jesus e entregar a vida para Jesus, com certeza ele vai ser salvo dessa situação que nós estamos vivendo. É isso que eu entendo. Agora, aqui está explanado para nós o sábado, que como nesse testamento, nesse livro de Marcos, ele esclarece bem que o sábado foi criado pelo homem, e não o homem por causa do sábado. E então, esclarece bem isso aí que você passou para a gente, tá? Obrigada, boa noite. Mais alguém? E, pegando o gancho do que a Norma falou, acho que eu já comentei isso com vocês, como eu tenho feito meus devocionais no livro de Marcos, e já faz um tempo já que eu tenho lido e relido o livro de Marcos, e ele tem falado muito ao meu coração, e ele me deu uma chacoalhada. Porque eu olhava pensando assim, cara, peraí, então, meu papel como discípulo de Jesus, todos nós somos discípulos de Jesus, né? Meu papel como discípulo é ir à igreja, cuidar das programações da UPA ano passado, da UMP esse ano, e na escola dominical, no domingo à noite. E pronto. Quando eu comecei a ler o Evangelho de Marcos, justamente eu comecei a ver a dureza do meu coração, e Deus me deu uma chacoalhada e falou assim, Átila,
Você precisa lembrar o que é ser discípulo. Você precisa lembrar o que é estar comigo. E ele começou a me mostrar através do livro de Marcos que ser discípulo de Jesus, ser cristão, não é simplesmente eu ir na igreja no domingo, eu ir na igreja só no sábado, eu cuidar dos meninos, fazer a programação com eles e na escola dominical. É eu andar com Jesus, estar com Jesus, fazer a diferença de segunda a segunda. Não tem um dia para mim fazer as coisas de Deus. Não tem um dia, somente um dia que eu tenho que adorar o Senhor. Não tem somente um dia que é do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Todos os dias são de Deus. Existe um dia específico que a gente dedica ele exclusivamente o dia inteiro a Jesus, a Deus, diretamente. Mas os outros dias nós também estamos dedicando o dia inteiro a Deus. Só que no trabalho, em casa, nos lugares onde a gente frequenta. Mas a gente dedica e tem que dedicar o dia a Deus do mesmo jeito. Todos os dias são dias de Deus. Todos os dias são separados para nós adorarmos, para nós glorificarmos e viver a vontade de Deus. Não só um dia, não só o sábado, no nosso caso, não só o domingo, mas todos os dias. E essa é a realidade. Então, foi essa chacoalhada que eu recebi. E lendo o Evangelho de Marcos, ele fala assim, os discípulos faziam coisa errada. Os discípulos faziam muita coisa errada. Eles pisavam muito na bola. Mas eles faziam uma coisa que a gente tem que fazer hoje, que é andar com Jesus. Porque o Evangelho de Marcos inteiro, ele consiste em somente é discípulo no Evangelho de Marcos, os 12 que andam com Jesus. Somente os caras. E Jesus, toda vez que Jesus se remete a eles, principalmente quando Jesus chama eles, Jesus fala, vem e andem comigo. E por andar comigo, vocês pregam o Evangelho, expulsa demônio, faz isso, faz aquilo. Mas primeiro, anda comigo. E o que é andar com Jesus hoje? Como que a gente pode mudar essa dureza do nosso coração, que a gente viu que estava no coração dos fariseus, e que está no nosso coração hoje, muitas vezes imperceptível, nós não vemos. Por isso nós temos que estar sempre orando, para que Deus possa revelar o nosso pecado que nós não estamos vendo. Como a gente pode mudar essa dureza, essa ideia que a gente tem de a gente criar nossas regras e não aquilo que a Escritura coloca como os princípios e os valores de Deus? Como a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso através da oração, através da leitura bíblica, através da nossa disciplina espiritual, onde nós devemos dedicar a oração e a leitura. Porque a gente vai saber o que a gente tem que fazer ou não se a gente ler a Bíblia e orar. Se a gente não orar e não ler a Bíblia, nós nunca vamos saber qual é a vontade de Deus. A gente precisa orar, a gente precisa ler a Escritura. E dessa maneira Deus fala o nosso coração. Dessa maneira Deus nos conduz à vontade dEle. E as coisas que precisam ser mudadas, vão ser mudadas. No meu caso, o que precisou ser mudado esses tempos foi a ideia de que eu não sou melhor do que ninguém por eu ser seminarista, que por eu ser seminarista eu estou isento da leitura e da oração, eu posso fazer com menos frequência, porque eu já estou estudando sobre Deus, que pelo fato de eu trabalhar, entre aspas, me dedicar ao ministério no final de semana, durante a semana eu não estou isento e eu não tenho nada como discípulo de Jesus para ser fazer. Não, muito pelo contrário, eu tenho ainda todos os dias. E Deus mudou essa dureza no meu coração no final do ano passado e no começo desse ano, e tem mudado. E tem coisas ainda que Deus precisa mudar no meu coração, que Deus precisa mudar na minha vida. Tem coisas na sua vida que precisa ser mudada e que Deus precisa mudar, que Deus precisa colocar, que Deus precisa trabalhar. Mas isso só vai ser feito se nós essa parte de Deus, ele age mesmo sem a gente querer. Mas algumas coisas Deus só age a partir da nossa também ação, da nossa cooperação. As coisas só acontecem se Deus quer, mas algumas coisas só acontecem se Deus quer e se a gente cooperar fazendo a nossa parte, nos dedicando na oração, na leitura bíblica, leitura da Bíblia, e dessa maneira essas coisas vão ser mudadas em nosso coração e a gente vai poder crescer, ser mais parecido com Cristo, ser um discípulo de Cristo mais autêntico e levar o Evangelho, levar essa mensagem que mudou a minha vida e a sua vida para as outras pessoas. Porque não adianta nada a gente fazer igual os fariseus faziam. Os fariseus, eles se preocupavam tanto com eles que, além do coração duro, para o coração duro deles, eles não preocupavam com as pessoas, eles não levavam a mensagem de Deus para as pessoas. Os judeus se fechavam e falavam, não, nós somos o povo de Deus. E nós precisamos mostrar que nós somos melhores.
A gente não pode cair nesse erro e se fechar, por exemplo, como a Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia e falar, aqui não entra ninguém, nós somos da igreja, nós somos melhores que todo mundo, e por isso nós precisamos ser melhor, mostrar que nós somos melhores. Não. Jesus nos chama a se levantar e fazer a diferença e levar essa mensagem que mudou a minha vida e a sua vida para outras pessoas, para que outras pessoas possam desfrutar dessa mensagem, possam desfrutar dessa graça, desfrutar do amor desse Deus e possam estar junto conosco para ainda continuar fazendo isso até que Jesus volte. E é isso que precisa ser mudado em nosso coração, é isso que precisa ser trabalhado em nossa vida. E isso só vai ser trabalhado se nós nos dedicarmos a Deus, dedicar a andar com Ele, a ouvir a palavra dEle. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não colocar regras e pesos sobre nós e sobre as pessoas que Deus não colocou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira complementar, falar? Zanin, Maria, Pastor, Ezequiel, Norma? Você já falou tudo, acho. O que você queria falar, você já falou? Fala aí, Zé, Zil. Vem, pô, não vem não. É isso mesmo, o que você falou aí não tem que... Vou ficar repetindo só o que você já falou, né? Mas é um alerta, eu acho que foi uma mensagem assim, um texto que você trouxe, né? Esse texto é um alerta para a igreja, né? Para o discípulo de Jesus, para nós como discípulos, né? Um alerta para a gente ficar atento, né? Ficar atento que às vezes a gente começa a dar... os nossos valores, né, começam a ficar invertidos, né? A gente começa a querer fazer muito a obra de Deus e o próprio Deus a gente deixa de fazer, deixa de adorar Ele, deixa de servir Ele, deixa de fazer junto, né, igual você falou, né? É isso mesmo, concordo com você. Valeu, Zico. Átila. Ali. Átila, a vida ela é feita de escolhas. A gente vê, todo dia nós temos que escolher o que fazer. Ou seguir, existem as leis trazidas pelos homens, existe a lei de Deus, e nós devemos seguir. Mas, acima de tudo, Jesus, quando perguntado, ele disse, quais são os mandamentos que deveriam seguir, né? Ele disse, olha, são 2, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tem hora que você precisa decidir, como você disse sobre o carro que estava pegando fogo. Decidir pela razão, que é chegar no horário, ou decidir em ajudar uma pessoa. É o que o texto diz aí da mão ressequida, da pessoa que está com fome. Então, você é cheio de decisões o dia todo. E para você tomar a decisão certa, como você disse, é só aproximando de Deus, é só orando, só lendo a palavra dele e deixando ele falar o teu coração. Uma hora você vai ter que agir com a razão. Isso não significa compactuar com as coisas erradas. Não significa. Amar não significa compactuar com as coisas erradas. Mas significa você estar com o coração aberto para que Deus haja através de você para você tomar a decisão certa o tempo todo. É isso. Muito bem. Exatamente, porque às vezes também tem o outro lado que, por exemplo, então eu não vou mais no culto para só ajudar as pessoas na hora do culto. Não, você tem a semana inteira para ajudar as pessoas. Mas num caso excepcional como esse que eu contei, que eu indo para a igreja, um carro começa a pegar fogo do meu lado, eu não vou parar para ajudar a pessoa? Não, mas agora, todo domingo, na hora do culto, eu vou sair e vou procurar agora coisa para fazer para ajudar as pessoas. Não, você tem toda semana para fazer isso, você tem outros dias para fazer isso. O domingo à noite é o tempo da gente cultuar a Deus junto, como igreja, em comunhão. Positivo, de acordo. Né? Isso aí, cara. Mais alguém? Então, vamos orar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. Eu queria convidar você, primeiramente, num primeiro momento, para orar sozinho aí, em silêncio na sua casa.
e depois eu encerro o silêncio orando. Pai, obrigado porque nós podemos passar esse tempo junto, meditando a respeito da Tua palavra, Pai, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais de quem o Senhor é. Que o Senhor possa aplicar isso em nossos corações, que possamos nos lembrar, Pai, diariamente, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que não nos deixemos ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, Pai, mas que possamos estar firmes na Tua palavra, firmes na Tua vontade, para Te honrar e para Te glorificar, Pai. Para que o Seu nome possa ser honrado com as nossas vidas, nossas palavras, nossas ações, Pai, todos os dias. Que possamos ser mais parecidos contigo, que possamos cumprir a missão, Pai, que o Senhor nos deu como igreja, como noiva de Cristo, Pai. Cuida de nós, nos abençoa no restante dessa semana, em nome do Seu Filho Jesus, que nós oramos, agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o senhor está aí? Você vai fazer um encerramento ou fecho aqui? Oi, Átila. Agora voltei aqui. É que eu estava aqui, mas desligou o som aqui para mim não te atrapalhar comigo daqui, ok? Na verdade é o seguinte, meus queridos, foi muito boa a tua palavra, eu gostei da sua palavra. Me chamou ainda a atenção, Átila, no texto, eu não quis compartilhar naquele exato momento para não cortar o pensamento ainda, né? A hora que você falou que nós temos que ter a nossa cooperação. Aqui no versículo 3, Jesus chama aquele homem e fala assim, ó, vem para o meio. A coragem dele de se expor, também de ir, né? Vem para cá. Pessoal, todo mundo ali olhando, vem para o meio. O homem foi. Aí Jesus não faz o milagre no ato, ainda vai questionar os discípulos, questionar os fariseus, para depois ele fazer o milagre. Então, quer dizer, tem hora que você tem que ter a coragem de ir também, estar presente onde Jesus está. Né? Onde Jesus está, você vai ter que ir ficar com ele ali, porque essa é a nossa necessidade. Também quero aproveitar esse momento a te agradecer, louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos que estão na sala, os que estão no YouTube. Estão em torno de umas 20 e poucas pessoas, por isso nós louvamos o nosso bom Deus. 20 e poucas pessoas equivalem a 40, 45, 50 pessoas no total. Eles são de 2 pessoas, 3, então vamos pensar assim, um pouco por baixo, 40 pessoas que ficaram sempre no aí. Por isso nós engrandecemos o nosso bom Deus. Deus está nos dando uma oportunidade, estamos atingindo um número maior de irmãos da nossa própria comunidade, né, da nossa própria igreja, do que nós estamos atingindo com o nosso culto presencial. Por isso nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Ainda mais que outros que vão entrar depois para ver também o culto. Então Deus abençoe a sua vida, a seu compartilhar conosco nessa mensagem. E lembrar os irmãos que domingo nós temos escola dominical, o pastor Paulo estará ministrando esta manhã e depois teremos culto à noite. E no outro domingo é aniversário da nossa igreja, dia 7. Então, no dia 7 vai ser uma festança, vai ser por aqui mesmo, pelo que estão sabendo, não vamos ter muita abertura aí ainda para voltar para o templo, né? Então, vamos continuar por aqui. E os irmãos já vão preparando aí uma música, aqueles que tocam, falam assim, olha, eu vou preparar uma, outro, 2, e cada um vai ter a sua participação nesse dia, né? Então, só estou antecipando aqui, já para os irmãos ir se preparando para esse culto de gratidão ao nosso bom Deus pelo aniversário da nossa igreja. 27 anos nós estaremos comemorando esse ano de organização da nossa comunidade. Vamos então orar e encerrar com a bênção apostólica? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é rica, que nos mostra que o Senhor é mais importante na nossa vida do que qualquer coisa. O Senhor é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Ó Deus, a tua presença entre nós é mais do que tudo que nós possamos ter na nossa vida. Por isso nós te damos graças, Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor é e que o Senhor faz.
Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos pelo teu servo que ministrou o nosso coração, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, nos abençoando. O Senhor nos deu a noite de paz, de tranquilidade, o Senhor nos livre do mal, do perigo, ó Pai, que o Senhor não nos deixe também cair na tentação. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, queridos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse com você, meu irmão, com a sua casa e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos. Um abraço, pessoal.